Pessoal, uma receita muito gostosa, muito boa. Pastel de forno com guaraná. 1 quilo de farinha de trigo, 500 gramas de hidrogenada, 450 ml de guaraná e 1 colher de sopa de sal rasa. Acrescentamos a hidrogenada com temperatura ambiente, tá? Com temperatura ambiente. Acrescentamos o sal e vamos acrescentar o guaraná misturando aos poucos, tá? Botando o guaraná e vamos misturando aos poucos. Acrescentando, misturando. Olha, esse pastel fica uma verdadeira delícia. Ele fica um pastel bem crocante, sabe? Depois de assado, vocês vão ver, fica bonito e crocante. Então, vai sempre colocando aos poucos. Guaraná em temperatura ambiente e hidrogenada também. Isso. Vamos trabalhando, mexendo bem a massa, até que a massa fique uma massa bem firme. Se ela ficar um pouco mole, é só acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, nada mais do que isso. Vamos colocando, mexendo bem, pegando toda a farinha de trigo. Sempre assim, ó, amassando assim com a mão fechada, facilita mais a absorção da hidrogenada e do guaraná. Mais um pouquinho de guaraná. Aí o guaraná, vocês observem bem a massa, para a massa não ficar muito mole. Geralmente eu boto em torno de 400 ml, 430, por aí. Aí quando eu vejo que a massa tá uma massa boa de abrir, ó, vou botar mais um pouquinho de guaraná. Deixa descansar, aí junta a massa assim, deixa descansar a massa por aproximadamente 20 minutos, tá? 20 minutos. Mais ou menos 20 minutos, em torno de 20 minutos. E eu acabei nem usando todo o guaraná, porque depende muito, às vezes, depende muito da farinha. Às vezes a farinha tá mais ressecada ou menos ressecada, mas é assim que eu faço. Quando eu vejo que a massa tá nesse pique aqui, ó, soltando as mãos, a massa está no ponto. Então vamos deixar descansar por 20 minutinhos. Passados 20 minutos, então vamos trabalhar com os pastéis, com a montagem dos pastéis, né? Eu sempre pego uma quantidade mais ou menos assim. Se eu sentir que a massa está um pouco mole, farinha de trigo e dou uma trabalhada em cima do tapetinho. É só botar farinha de trigo, assim, ó, passar bastante farinha de trigo e dou uma trabalhada em cima do tapetinho. Aí eu vou vendo, entendeu? O que é melhor.
Boto mais um pouquinho. Ele não pode ficar grudando nas mãos. Se grudar nas mãos, vai atrapalhar a feitura dos pastéis. Abro mais. Eu tenho, no caso, um cortador. Eu tenho esse cortador. Mas nem todo mundo tem, mas você pode cortar com aro, outro aro, um plástico mesmo, com aro legal, né? Fazer o círculo, isso depende de vocês. Para o recheio, eu fiz recheio de frango, mas vocês podem fazer outro recheio de carne. Desde que não seja um recheio, o recheio pode ser um pouco cremoso, até mais cremoso que esse. Mas não pode ser um recheio também, um recheio muito mole, porque senão vai atrapalhar a massa. Como fica? Fica assim, um pastelzinho. É só acertar. Eu geralmente aumento um pouquinho, acerto assim. Se quiser passar o garfo em volta, pode passar, mas esse aqui de frango eu não passo, tá? Aqui, vamos fazendo então vários pastéis. Abrindo a massa, não precisa abrir a massa muito fina não, nem grossa demais. Mais ou menos assim, essa espessura. Colocamos a massa aqui, pegamos o recheio, colocamos aqui ao lado e é só fechar. Apertou um pouquinho. Aqui tira um pouco o ar, né? Ele fica um pouco com ar por dentro. Ó, o pastelzinho já está pronto. É só colocar no tabuleiro. É só arrumar no tabuleiro, tá? Apertou, virou. Tá bonito. Tá? Eu faço para revenda, entendeu? Por isso que eu faço esses pastéis grandes. Não há necessidade de fazer o pastel tão grande. Mas eu trabalho de acordo com o tamanho que o freguês precisa para revender. Então, o tamanho que eu vendo para esse freguês é desse tamanho, entendeu? Mas em casa a gente pode fazer os pastéis bem menores, né? Não há necessidade de fazer um pastel tão grande. Fazer mais um. O pastel. Eu sempre forço assim uma barrinha assim, que é pra eles. Muito cuidado para não marcar aqui, ó, porque sempre fica a marcação. Pastelzinho. Agora eu vou pincelar os pastéis para eles irem pro forno. Uma boa camada, né? É gema de ovo, pode botar uma pitadinha de açúcar, um pouquinho de ketchup também ajuda a ficar douradinho. É só pincelar e levar ao forno. O recheio fica a critério, né? Como eu já falei, cada um faz do gosto, desde que o recheio não fique um recheio molhendo demais, mole demais. Tem que ser um recheio encorpado, senão estraga os pastéisinhos. Tá? Esse aqui não são, esses não são pastéisinhos, são os pastéis, né? São grandes. Olha o resultado. Depois de 35 minutos no forno, olha como eles ficaram lindos. Faça, aproveite a oportunidade, experimente. Você vai ver como vai ficar muito gostoso, ele é muito bom.